Boa noite, graça e paz. Irmãos, vai ter batismo dia 3 de dezembro, então os irmãos que já estão aí preparados para o batismo, estejam firmes aí, que dia 3 teremos batismo. Convidem os amigos, parentes, né, para a gente fazer uma grande celebração aqui no dia 3 de dezembro, tá? O acampamento, semana que vem, de 2 a 5, acampamento dos adolescentes e jovens, ainda dá tempo. Procurem o Benjamin, estejam acertando aí o acampamento. Vai começar aí na quinta-feira, vai até domingo. Domingo teremos aqui o preletor do acampamento pregando, domingo à noite. Então, vamos orar, né? Estejamos em oração, que seja um tempo muito precioso aí com os nossos adolescentes. Eles estão aí bem animados, né? Estão aí os pais, mãe, pai, todo mundo animado aí com a decoração, agitando aí, né, Regina? Regina está lá toda ajudando, a irmã, muita gente ajudando, Denise, Adriano, várias pessoas aí com a decoração lá. Então, vamos estar em oração, intercedendo para que seja uma bênção. Discipulado com o pastor continua, estamos aí firmes e fortes. Quem está fazendo, terminem os livros, que dia 26 de novembro é o encerramento. Então, você tem até o dia 26 para ler os livros, para fazer as tarefas, aí cumprir direitinho, pregar para 3 pessoas, fazer a pesquisa, ler Gálatas toda semana. O pessoal fala, estou decorando Gálatas, né? Jaime, está decorando, Jaime? Então, vamos aí cumprir as tarefas, né? E dia 26 a gente tem aí o encerramento. Temos pessoas que nos visitam nesta noite, alguém que está aqui, vindo pela primeira, segunda vez, ali atrás. Seja bem-vindo, tá? Deus abençoe, sinta-se em casa, que seja um tempo precioso para você. Aqui também, temos visitas aqui também, Isa. Levanta de novo, por gentileza, ali. Gabi, você está ajudando? Ali também. E aqui com a irmã Terezinha também, né? A Martinha, amiga da irmã Terezinha, está aqui com a gente. Aqui também, do lado da irmã Terezinha. Sejam bem-vindos entre nós. Ação. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja com o coração suspenso. Sabe aquela coisa assim? Expectativa. Porque o encontro com Deus deveria ser isso, né? O encontro com Deus deveria ser novidade de vida. Nós deveríamos ter expectativa de que, de alguma forma, Ele vai revelar mais sobre Ele vai revelar mais sobre nós mesmos, Ele vai revelar mais a respeito da minha relação com o outro. Por isso a gente denominou esse culto de encontro. É um encontro com Deus, comigo e com o próximo. E eu espero que você tenha chegado aqui nessa expectativa de olhar para Deus e ver algo a mais em Deus. Olhar para você e encontrar algo para trabalhar na sua vida, em desafios do Espírito Santo, no seu relacionamento com o outro. Então eu quero convidar você para orar. Nós vamos falar com Deus com o nosso coração suspenso, naquela expectativa desse encontro com Deus, esse encontro com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele está aqui, aleluia. Ele se move porque Ele é o Espírito. O Espírito Santo, Ele representa a pessoa, os propósitos, os anseios, a vontade de Deus. E Ele inspira nosso coração e nossa mente, a fim de que a gente veja, tenha percepções de Cristo e sejamos transformados por Jesus. Senhor, Tu sabes que cada um de nós se preparou para estar aqui. E esse encontro ele não pode ser um
uma continuidade da nossa vida, porque o Evangelho é essa ação vertical que toma toda a existência, é essa manifestação longitudinal que varre toda a existência. Ele preenche, ele extrapola, ele excede, e ele é uma curva além do natural e do corriqueiro e do humano. Então nós esperamos que aqui o nosso encontro com o Senhor tenha o elemento do que está para além da vida, um elemento que está para além do racional, da nossa compreensão, que exceda, e que nós já tenhamos percepções de que o sagrado, o Deus Todo-Poderoso, o eterno, o grande Deus está neste lugar, Senhor, e que o Teu Espírito nos prepare e se mova entre nós, e que a alegria do Senhor seja a nossa alegria, a alegria do Senhor seja a nossa alegria em adorar, em celebrar a nossa vida em Cristo Jesus, a vida plena que temos em Jesus, a esperança que temos em Jesus, a segurança que temos em Jesus, do conforto, do perdão, aleluia, que seja um dia, uma noite de alegria e de celebração ao nome do Senhor. É o que nós queremos que seja esse encontro, para a glória do nome de Jesus, aleluia. Nós vamos celebrar o Teu nome, Senhor, com grande alegria, porque o Senhor está entre nós. Nós entramos na Tua presença com ações de graça, nós entramos na Tua presença com louvores, nós entramos na Tua presença com disposição de oferecer tudo que temos e que somos ao Senhor. É nesse espírito que nós vamos adorar neste momento. Consagramos nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto cantamos, se você veio preparado para dedicar seu dízimo e a sua oferta, isso é para a nossa igreja. Você que é nosso convidado, não se sinta constrangido, mas se quiser também, fique à vontade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Vou pedir para vocês se colocarem em pé, se você puder, sentir à vontade. Vamos dar início a esse momento de adoração ao nosso Deus. Coloque seu coração tão somente aqui. Louve de todo o seu coração. Esqueça todos os problemas lá fora. Vamos declarar a esse Deus, porque Ele é santo. Ele é santo, Ele é poderoso, e Ele está aqui para renovar, para abençoar os nossos corações. Vamos nos entregar a Ele, amém? Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino, a glória. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu
outro como tu, não há outro como tu, ó Pai, mais poderoso, mais maravilhoso. Só tu és santo, Pai, mais uma vez, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aplauda o nosso Deus. Só tu és santo, ó Pai. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre. Autor da salvação, Jesus, amor te venceu, sobre amor te venceu. Falhas e temores, enche
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. É somente para a glória do Senhor Jesus que nós estamos aqui. Somente por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu resgatar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, ó Pai. Meus irmãos, preparando para a mensagem que o Senhor vai trazer através do pastor Paulo, durante essa última música, que é uma música que diz muito sobre a fidelidade do Senhor. Tem muitas músicas que falam como Deus é fiel, né? Não tem músicas que falam como nós somos fiéis, porque nós não somos fiéis a Deus. Tem momentos que nós oramos todos os dias, tem semanas que nós estamos ali orando, buscando, mas passa outra semana você não faz, na outra você continua não fazendo. Mas esse Deus que é fiel, Ele está sempre ali, operando milagres, operando curas, naquelas pequenas coisas que nada é pequeno, que é o acordar, como a gente diz, como comer, são coisas grandiosas que Deus faz, porque Ele é fiel. E essa música diz muito isso, da fidelidade do nosso Deus. Coloque seu coração diante dEle e vamos adorá-lo, amém? Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou.
Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Nunca Vamos cantar bem forte. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. Sim, quero me lembrar, meu Deus não falhará. Aleluia, ó Pai, glórias a Deus, graças te damos por este momento aqui, Pai, por esses louvores, pela sua presença que é real em cada coração. Nós te louvamos, te bendizemos e pedimos, continua conosco nessa mensagem através da vida do pastor Paulo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Não, que isso. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Nós estamos falando sobre vida guiada pelo Espírito Santo. Nós vamos ver hoje uma das ações mais importantes do Espírito Santo no Novo Testamento. Diz assim em Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, nos ajuda. Vem em nosso socorro. Vem iluminar e venha potencializar a reflexão e o meditar do nosso coração. E que a tua igreja seja hoje, que nós sejamos hoje abençoados pelo Senhor. Ah, Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que poucos de nós ouviu alguma mensagem sobre unidade da igreja. A gente ouve falar sobre unidade, e eu quero dizer para você que unidade não é uma coisa visível. A unidade da igreja não é visível, porque a unidade da igreja está dada. Jesus deu a igreja em unidade, a unidade está dada. Por isso você não cultiva, você não cria, por isso você preserva. Você vai preservar algo que existe, por isso a unidade é dada. E eu gostaria de falar sobre unidade hoje, olhando para o texto bíblico, porque o que é a unidade do Espírito Santo? Então eu queria pensar com vocês algumas implicações dessa ação do Espírito Santo na igreja, levando-nos a cooperar com Deus para preservar a unidade que existe. Quando você foi introduzido no corpo de Cristo, a unidade já estava presente e você foi colocado ali, encaixado ali, para exercer um papel para cooperar com essa unidade. E eu espero que hoje o Espírito Santo nos ajude a entender a importância da unidade da igreja. Ela é tão importante que o texto diz que ela é a unidade do Espírito. Diz o texto: esforçando-vos diligentemente por preservar, manter, cuidar da unidade do Espírito Santo. Aquilo que Deus colocou na igreja, esse dispositivo, está com eco aqui, né? Esse dispositivo, essa unidade, esse existir da igreja, esse funcionamento, é do Espírito, está acontecendo agora, mesmo que você não veja, está acontecendo agora, na igreja. E aqueles que estão na igreja não são chamados para criar, são chamados para preservar. Então todos nós aqui, todos, sem exceção, se estão em Cristo,
se são cristãos, são chamados para cooperar e se esforçar para manter a unidade do Espírito Santo na comunidade cristã. Então, o que é preservar a unidade do Espírito? Eu quero afirmar que preservar a unidade do Espírito é preservar a igreja e o seu funcionamento conforme Deus planejou. Eu vou repetir. Preservar a unidade do Espírito é preservar a igreja e o seu funcionamento conforme Deus planejou. Deus planejou a igreja e Ele está agindo nela para levar os seus propósitos ao mundo e cumprir os seus propósitos. Não existe outro instrumento de Deus para Deus cumprir o que Ele quer no mundo. É a igreja, somos nós. Não existe outra opção. Então, hoje se fala em evangelho sem igreja, isso é uma bobagem, isso é uma coisa diabólica, porque não tem cristão sem igreja. Não existe cristão sem igreja. A igreja é Cristo, eu sou igreja. E aquele que está em Cristo é a igreja, e Deus não tem plano B. Ah, mas pastor, a igreja é problemática. Você está nela, ela é problemática. Eu estou, ela é problemática. Eu e você, ela é problemática. Ela é problemática por minha causa, por sua causa. Ela é problemática porque as pessoas que estão na igreja são pecadores redimidos. Por isso que ela é problemática. O pecador redimido não deixa de ser pecador. Eu já falei para vocês, é que nem a árvore, né? A macieira, ela é macieira, dando maçã ou não. Você é pecador, pecando ou não, mas tendenciosamente inclinado para pecar. Então, na igreja não tem santos, nesse sentido, não tem. A igreja tem pecadores redimidos que lutam com a sua culpa e aflição. Culpa, eu não dou conta do meu pecado. Aflição, eu tenho que conviver com isso. Culpa e aflição. Essa é a realidade da igreja. Eu falei hoje de manhã que quando a pregação é falada, é ministrada, ela não pode ser uma pregação que amacia o ego. Não pode. Eu sei que você vem para a igreja em busca de consolação. Eu sei disso. Mas eu quero dizer para você que a consolação de Deus, ela tem que passar pela consciência dos problemas que você produz para estar perturbado. Você sabia que quem causa os problemas que a gente enfrenta somos nós? Então, Ele quer consolar o seu coração, mas Ele precisa colocar o dedo na ferida. Deus é bom e nós somos pecadores. Então não tem esse negócio de vir à igreja e não se falar sobre pecado. Essa moda que está por aí de que não se fala sobre pecado é religião, porque na igreja a gente coloca o dedo no pecado. A gente dá nome no pecado. Nós não somos legalistas. Não ficamos condenando as pessoas, dizendo que elas vão para o inferno. Não é isso não. Porque a Bíblia fala que nenhuma condenação há mais para os que estão. Então aqui a questão não é condenação. Amém? Ninguém aqui está condenado ao inferno, se está em Cristo. Então tira a condenação da equação. Glória a Deus! Porque não é sobre condenação. É sobre os problemas que eu crio na minha vida. É sobre isso. Pecado é isso. As dificuldades que eu crio nos meus relacionamentos. E aí, quando a Bíblia fala sobre planejar a unidade é a gente preservar essa igreja composta de pecadores inclinados para fazer o mal, inclinados a destruir a unidade da igreja. Pastor, quem é que está inclinado a destruir a unidade da igreja? Todos nós. E cada um. Por isso, Deus planejou a igreja. É a igreja. Então, é o esforço que nós fazemos para cooperar com Deus. Eu gosto de pensar na igreja como uma orquestra, né? Cada um tem uma função para produzir uma melodia com um propósito. Se você eliminar elementos da orquestra, ela vai continuar tocando, mas vai perder qualidade. A qualidade da igreja depende da atuação de cada um de nós. E eu queria mostrar para você um texto que está lá em Efésios capítulo 4, 11 a 16,
Porque é o contexto da unidade, para você ver o que é o funcionamento da igreja conforme Deus planejou. O que é a igreja e o seu funcionamento como Deus planejou. Efésios 4, de 11 em diante. Olha só, eu vou ler para você. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem deu a liderança da igreja foi Deus. Essa liderança, ela ensina, ela ministra. Então, apóstolos ministram, profetas ministram, mestres ministram, professores ministram. Para quê? Olha o que ele diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Os pastores, mestres, apóstolos e profetas ministram para quê? Para fazer o serviço da igreja? Não. Para capacitar a igreja para que a igreja faça o serviço. Então eu, como sou igreja, eu também estou fazendo o serviço. Eu sou chão de fábrica. Tá? Eu sou chão de fábrica. Eu não sou chefe. Eu sou chão de fábrica. Chefe é Jesus. Então, a minha condição aqui de pastor, eu estou numa posição superior a vocês só por causa desse negócio aqui. Ó. Porque eu preciso olhar para vocês. Mas aqui é todo mundo igual, é chão de fábrica. Eu e vocês somos chão de fábrica. Nós ministramos para que a igreja faça o trabalho. Então quem faz o trabalho é a igreja. É a igreja, não é o pastor. E eu quero dizer para você que acha que a oração do pastor é especial, eu quero decepcionar você hoje profundamente. A minha oração não é especial. Por isso, se você acha que me pedindo para ir na sua casa, orar, no seu emprego, dizer lá, vai lá, pastor, abençoa o meu emprego, porque não... Olha, eu vou lá orar, mas não vai fazer diferença nenhuma se qualquer outra pessoa for orar. Nenhuma. Por quê? Porque a minha oração não é especial. A oração é especial. Amém? Amém? Então, se o pastor for orar, ou se qualquer outra pessoa for orar, isso é especial, mas não é a minha oração. Não é a minha oração. Eu sou chão de fábrica. Aliás, todos são chão de fábrica. Todos. Né? Mas aí, ele diz aqui, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé. Está falando da unidade da igreja, a unidade do Espírito. É a mesma coisa. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. A unidade traz isso. E a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. A unidade tem como propósito fazer com que cada um cresça à semelhança de Jesus. Você viu Jesus por aí? Deveria ver. Porque a Bíblia fala que Jesus é você. Jesus sou eu. É isso. Bom, pastor, é verdade, eu não pareço muito com Jesus. Mas eu quero parecer. Você também não parece muito com Jesus. Mas você tem que querer parecer. Amém? Você tem que querer parecer. Porque o propósito da igreja é isso. A unidade da igreja, qual é o propósito da unidade da igreja, gente? Formar Jesus em nós. Ora, você sabe por que a unidade é importante? Porque Jesus condicionou o papel da igreja no mundo à unidade da igreja. Porque quando a igreja está unida, Jesus se manifesta e aí ele é um no mundo. Aí ele causa impacto no mundo. Uma igreja dividida, Jesus não causa impacto no mundo. É por isso que todas as igrejas do mundo são culpadas diante de Deus, inclusive nós. Por quê que todas as igrejas são culpadas? Gente, por que tem que ter presbiteriano, batista, Assembleia de Deus, metodista? Somos culpados. Nós dividimos a igreja. Agora não tem o que fazer com isso, tá? Eu quero dizer para você, não tem o que fazer. O que resta para nós? Coração quebrantado, pedir perdão para Deus e fazer de tudo para preservar a unidade que a gente conhece. É isso. Então eu não fico me colocando aqui acima dos assembleanos, nem de qualquer outra igreja. Somos iguais, somos o povo de Deus e precisamos manter a unidade. E eu acho que a unidade de Cristo, inclusive em lugares que a igreja acha que não há unidade. Você sabe que o Paulo em Romanos, ele fala que tem gente que não está na igreja e que para Deus eles têm a lei de Deus? Sabia disso? Está escrito lá em Romanos. Tem gente que não tem a lei, mas que são leis para si mesmo e são leis para Deus. No céu, nós vamos ter muita surpresa. Muita surpresa, mas muita surpresa. Porque Malaquias diz, Deus fala para a igreja, para Israel, olha, vocês me desprezam, a igreja, a religião que deveria me honrar me despreza, mas o meu nome é honrado em toda a terra. Ora, como assim? Porque tem gente que está fora da igreja, fora dos arraiais aqui, que glorificam a Deus e honram a Deus mais do que muita gente na igreja. Nós vamos ter muita surpresa, viu, gente? Na eternidade. E nós temos que chamar a igreja a preservar isso aqui, ó. Olha o que ele diz.
Versículo 14. Para que não sejais mais meninos, agitados de um lado do outro, levados para qualquer vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia dos que induzem erro. Tem muita gente pregando bobagem, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. De quem, ó, olha a unidade aqui, ó, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, isso aqui é dado, pelo auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso aqui é a unidade. O que é manter a unidade da igreja? Manter a unidade da igreja é preservar a igreja e o seu funcionamento conforme Deus planejou. É isso. O que Deus planejou? Deus planejou que cada um de nós, Deus planejou, Deus deu profetas, os profetas ensinam a igreja, e a igreja, juntamente com os profetas, trabalham, e no vínculo que nós temos em Cristo Jesus de amor, de unidade, de companheirismo, aqueles que estão em Cristo não andam solitários. Na verdade, aqueles que estão em Cristo são pessoas que querem relacionamentos, querem amigos. Quem está em Cristo quer amigo. E na igreja você deveria encontrar amigos. Você tem que encontrar. Busque amigos, pessoas que vão caminhar com vocês. Porque é isso que mantém vínculo na igreja. E aí ele vai dizer, ó, o que é manter a unidade da igreja? Preservar a igreja e o seu funcionamento conforme Deus planejou. É isso aqui, ó. Está dado, a unidade está dada. Deus já fez a igreja e colocou a nós, cada um de nós da igreja, conectados, cumprindo uma função específica. Cada um cumpre uma função específica na comunidade. E quando você se esforça para manter o vínculo que existe, você preserva a unidade do Espírito. O Espírito que inclusive está em você, nós já vimos isso. Você foi selado com o Espírito Santo. Isso é a unidade da igreja aqui. E aí, meus irmãos, é interessante porque ele vai falar que você tem que fazer um esforço, versículo 3, esforçando-vos diligentemente. Um esforço. E eu quero dizer para você que a gente precisa entender esse esforço. Mas para que esse esforço? Para cumprir a nossa função no corpo. Porque é o seguinte, ó, na igreja, o que nós fazemos na igreja, para preservar a unidade da igreja, não é um encargo, não é um serviço, nem é uma atividade, nem é uma tarefa. Não é isso. Se você prestou atenção no texto, ele fala que nós temos uma vocação, versículo 1. Nós mantemos a unidade da igreja pela nossa vocação. Qual é a minha vocação? A minha vocação é preservar a unidade da igreja, além de outras coisas. Bom, se você preservar a unidade da igreja, você vai preservar duas coisas. O testemunho da igreja, porque a igreja cresce, ela produz seu próprio aumento, não é só aumento para dentro, é aumento para fora. Então a igreja que está em unidade, ela cresce dentro de si, a maturidade, a crescimento espiritual, e ela cumpre o seu papel de igreja no mundo. Então qual que é a minha vocação? Preservar a unidade da igreja. Preservar a unidade da igreja, eu dou testemunho e participo e coopero com Deus para a santificação das pessoas, para que elas sejam semelhantes a Jesus. É isso aqui que é o papel da unidade da igreja. Está escrito aqui. Bom, o problema é que tarefa e papel é diferente de função. Eu e você temos função na igreja, e não tarefa e nem papel. Função. Função é alguma coisa que está relacionado intrinsecamente com o que você é e que você faz naturalmente, se você não tiver nenhum problema. Porque mesmo quem tem função, que tem características naturais e deveria funcionar naturalmente, por causa de problemas interiores, pode não cumprir sua função. Então, eu vou dar um exemplo para você. Pai e mãe, marido e esposa é função. Eu vou dizer para você por que eu acho que é função. Porque, de uma forma geral, todo mundo tem desejo de casar. Amém? Os casados, eu estou preocupado. Eu tinha, depois que casei, eu percebi na encrenca que eu me meti, né, pastor? Eu tinha muito anseio de casar, mas quando eu casei, pois é. Agora resta para você preservar a unidade que existe. Função tem a ver com ser pai e mãe. Isso é função.
Função é diferente de tarefa, de papel. Por quê? Ora, tem maridos que exercem papéis que não estão relacionados diretamente à sua função. Por exemplo, não é função essencial do marido cuidar dos filhos. Não é. Essencial. A gente sabe que as mulheres foram dotadas para fazer isso melhor que os homens. Amém, mulheres? Amém. Aliás, nós nem sabemos fazer isso. A primeira vez que eu fui trocar uma fralda foi um escândalo. Escândalo. Eu não consegui fazer. Mas tá, eu tenho uma desculpa, tá? Era fralda de pano. Você já dobrou uma fralda de pano? Você já dobrou? É um negócio esquisito aquele negócio. Né? E aí você tem que fazer uma trouxinha. Bom, mulher faz melhor essas coisas. Mas o homem, ele assume papéis por quê? Porque eu tenho que cooperar com a casa. Então eu tenho papéis. Aliás, o homem pode assumir o papel, inclusive, de cuidar dos filhos quando a mulher não pode. E de cooperar com ela. É função, é responsabilidade cooperar com o papel mais relacionado à mulher. Mas se você não concorda com isso, eu posso usar outros exemplos. Eu, na minha casa, minha função é ser marido, pai, mas não é ser pedreiro. Não é ser encanador. E minha mulher insiste que eu seja pedreiro, encanador, eletricista, consertador de ar-condicionado, pintor, né? Mas tudo bem. Nós podemos assumir tarefas. Tarefa em função é diferente. Função tem a ver com o que é intrínseco. Mas vamos falar, se você não concorda que marido é pai e mãe, mas marido e esposa, mas pai e mãe é função. O marido pode não exercer algumas tarefas. Ele até pode. E tem um monte aqui que não exerce. As mulheres reclamam o tempo inteiro. Tem um monte. Eles até podem, mas a função ele não pode abandonar. Ele não pode abandonar a função de pai. Não pode. A mulher não pode abandonar a função de mãe. A mulher não pode abandonar a função de esposa. O marido não pode abandonar a função de marido. Mas ele pode assumir tarefas. E tarefas é discutível. Né? Um homem pode cuidar da casa de uma mulher trabalhar? Pode. Ele vai estar assumindo algumas tarefas que ele não tem as habilidades intrínsecas, mas ele pode aprender. Você está entendendo? Na igreja tem algumas coisas que são função. E outras são papéis. Eu, por exemplo, eu acho que tem algumas tarefas administrativas que são papéis. Mas tem algumas coisas na igreja que são funções. E eu quero dizer para você, você pode até não ter papel na igreja. Eu estou ali ajudando a cuidar do carro, eu estou ali uma posição aqui na liderança, tal, que não tem relação diretamente com alguns dons. Papel. Você pode não ter papel na igreja, mas você não pode não ter função. E eu quero dizer para você, quero repetir, função você não pode não ter. Você entendeu isso? Função você tem que ter. Por quê? Porque função é dada. Quando Deus colocou você no corpo, Ele te deu uma função. Ele colocou em você algumas habilidades intrínsecas para você cooperar para manter a unidade. Então, algumas pessoas têm o dom de misericórdia, outros têm o dom de ensino, outros têm o dom de contribuição, outros têm o dom de exortação, outros falam em línguas, enfim. Função. Função é intrínseca. Então não tem a ver com encargo, gente. Eu quero dizer isso para você, não tem a ver com encargo. Porque encargo você faz lá no seu trabalho. Encargo você faz em alguma coisa que você tem engajamento. Na igreja não. Na igreja você não faz, você é. Você é. Deus te deu algumas coisas que agora passou a ser você. Então assim, o rim, ele tem uma função no corpo. A mão, o Benjamin falou que mais ou menos, dele não tem mais, né? Ainda bem que o Benjamin consegue fazer piada com isso, né? Mas tinha, viu, Benjamin? Tinha função. Perdeu a função. Mas é interessante, o corpo continua funcionando. Porque Deus é bom. Né? Mas olha só,
A tarefa e a função são usadas por Deus, tá, gente? Porque tem gente que não tem as mãos, mas faz com que o pé funcione como mão. Já viram isso? E com habilidades extraordinárias. Deus pode usar tanto a função quanto o papel, tá? Mas tanto a função quanto um papel de cada um de nós pode ficar comprometido e nós podemos atrapalhar a unidade da igreja. E aí eu queria pensar com você que você é chamado por Deus para preservar a igreja e o funcionamento da igreja conforme Deus planejou, cumprindo a sua função no corpo de Cristo. Olha só, você pode não ter um papel, pastor, eu não tenho nenhum cargo na igreja. Não importa, você pode não ter nenhum cargo, você continua tendo função. E mais, essas coisas que são intrínsecas à unidade da igreja, elas não precisam de nenhum cargo. Elas não precisam. Porque tem muita gente abençoando vidas que não tem função, não tem papel nenhum na igreja. Olha lá, não consta lá na lista de diáconos, professores, não é nada em termos de papéis, mas consegue cumprir a sua função no corpo de Cristo. Ela está no mundo representando o corpo, salvando, abençoando, cuidando, sendo ética. Nós tivemos no discipulado a importância da ética no trabalho. Você sabe qual que é a sua vocação no trabalho? A sua vocação no seu trabalho é fazer o melhor que você puder como profissional, porque é aí que Deus vai glorificar. É a sua vocação, é a santidade de Deus para a sua vida, é ser o melhor profissional na área que você trabalha e vai glorificar a Deus sem esforço, só sendo bom no que você faz. Amém. Promovendo justiça, misericórdia. Então veja, a unidade é uma coisa invisível. A unidade acontece a partir de dentro de você, das habilidades que Deus te deu. E assim, ser pai é difícil? É muito difícil. É muito difícil. Mas eu nunca reclamei a Deus porque Ele me deu filhos. Nunca. Não, meus filhos têm a ver com a minha função de pai. Eu amo cuidar dos meus filhos. E eu não consegui não fazer de forma diferente. Eles dão muito trabalho. Está aqui o Pedro, que vocês conhecem, né? O Pedro é uma pessoa que dá muito trabalho, né? Coitado do Pedro. O Pedro é um gentleman, né? Mas é pecador também, viu, gente? Não se engane com aquela carinha de anjo, não, viu? Tem uma carinha bonitinha que nem eu, assim, mas é pecador também. Gente, é função. Quando uma pessoa começa a reclamar do trabalho que ela faz na igreja, ela está cumprindo um papel. Está entendendo? Meu irmão, se você está reclamando, sai daí. Para de trabalhar, porque você não está trabalhando para Deus. Quem vive reclamando está fazendo um papel, é máscara. Sabe o que é máscara? É aquilo que eu coloco para parecer bonito. Gente que vive reclamando está fazendo um papel, está cumprindo tarefa, é um encargo, não é função. Não é algo que é uma vocação que você recebeu de Deus. Gente, o Benjamin perguntou lá no curso, né? Quem é que tem um trabalho estressante? Eu levantei a mão, o pé, o nariz, a cabeça. O trabalho de pastor é estressante. Mas eu não reclamo, não. É função que Deus me deu no corpo. Função. É difícil, mas eu tenho alegria em servir ao Senhor. Eu passo a semana preparando mensagem, aconselhando, treinando. Essa semana foi uma correria louca, mas eu tenho prazer em fazer isso. É minha função no corpo. É minha função. Gente que trabalha reclamando, precisa sair, parar de trabalhar, porque está trabalhando para você e para as pessoas, não é para Deus. Você lembra o que Jesus falou? Quando você for lá e fazer tudo, diga para você mesmo o quê? Lembra o que ele falou? Eu sou... Ninguém ia falar. Eu sou um servo inútil. É isso que a gente tem que falar. Você trabalha, Senhor, eu sou inútil. O Senhor é que trabalhou por mim. Louvado seja o teu nome. Para de reclamar. Porque você tem uma vocação no corpo. Irmão e irmã, amigo e amiga, o que nós temos aqui é muito especial. O que eu e você temos aqui no corpo é sobrenatural. E eu quero tentar mostrar para você que a unidade da igreja, essa unidade que nós temos, ela é algo além do que a gente possa imaginar. Porque vejam só, no versículo 4 ele fala de coisas visíveis. Olha lá, há um só corpo, visível.
o Espírito invisível. Foste chamados numa só esperança da vossa vocação. A esperança é invisível, a vocação, ela aparece, é visível. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo visível. Então tem coisas visíveis aqui que fazem parte da unidade, que apontam para onde aqueles que estão preservando a unidade precisam trabalhar. O que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que cuidar da unidade do corpo de Cristo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que ajudar as pessoas a entenderem a simbologia do batismo. O batismo é morrer com Cristo e ressuscitar no poder do Espírito. Fé é a capacidade que Deus deu para você viver. O que é a esperança da nossa vocação? É a alegria, é o entusiasmo, é o fogo do Espírito, com o qual eu sirvo a Deus com alegria. Eu e você temos que trabalhar nessa direção, manter as pessoas animadas, fortalecidas, firmes na fé, cheias de esperança. Essa é a função da igreja. Mas essas coisas são visíveis. Agora, tem algumas coisas das quais nós participamos que elas são invisíveis. Olha o versículo 6. Olha o versículo 6. Esse é um texto maravilhoso. E eu quero ler esse texto e você entender essa dinâmica da unidade. Deus deu o corpo, colocou peças lá no corpo, eu e você. Essas peças, elas têm uma vocação, elas têm uma função, elas foram habilitadas para ser. Você está aí, se você é rim, você foi habilitado para ser rim. Se você é coração no corpo, você foi habilitado. Você tem as características que você precisa para ser o que Deus quer que você seja no corpo. Mas aí quando você está no corpo preservando a ação de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a unidade do Espírito, olha o que acontece. Olha o que acontece. Versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos. Oh meu Deus, que seja assim. Esse Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Ele age por meio de todos e Ele está em todos. Isso aqui é a unidade, é invisível. Quando você preserva a unidade com o coração quebrantado diante de Deus, servindo ao Senhor, com o coração no Senhor, meu irmão, está acontecendo um milagre extraordinário. Deus está se manifestando sobre todos, Deus está se manifestando através de todos e Deus está em todos. Isso aqui é a unidade da igreja. Você sabe por que você não vê Deus sobre você, sobre o outro e através de você? É porque você não está cumprindo a sua função. Você quer ver Deus agir através de você? Assuma a sua função no corpo de Cristo. Eu não estou falando de papel. Você já entendeu o que é papel, né? Não estou falando de papel. Não estou falando que você tem que ser vice-presidente da igreja, diácono. Talvez Deus chame você para isso e isso esteja relacionado à sua função. Mas é mais do que isso. São as habilidades com as quais Deus capacitou você e vai ser um movimento natural de dentro de você para a comunidade. E à medida que você vai participando, Deus está sobre todos, Deus está em todos e Deus age através de todos. A preservação da unidade, meus irmãos, possibilita essa coisa extraordinária da manifestação de Deus entre nós. E isso não tem preço. Semana passada eu estava pregando e aqui falando do Espírito Santo. No final do culto, uma irmã me procurou e disse: pastor, eu cheguei aqui arrebentada, eu cheguei aqui abatida, eu cheguei aqui desanimada, eu cheguei aqui, sabe, a ponto de jogar a toalha. Mas à medida que eu cheguei aqui, os cânticos foram falando de Deus ao meu coração, e aí foi preparando meu coração para ouvir Deus falar comigo, da presença dEle em mim, de que eu não estou sozinha neste mundo, e me abraçou quase chorando, dizendo obrigado. Sabe o que é isso? Quando você está conectado na sua função, o Espírito está agindo através de você. Através de você, você vai tocar as vidas para a glória do nome de Jesus. Você vai revelar Jesus através do seu dom. Pessoas serão abençoadas e você vai estar participando dessa coisa tremenda, extraordinária que está acontecendo agora. Agora o Espírito de Deus está aqui, aleluia. Agora Ele está agindo sobre todos. Agora Ele está em todos. Agora Ele está agindo por meio de todos.
Agora é um movimento sobrenatural. Aleluia! É a esperança, é a nossa esperança. Deus sobre todos, Deus através de todos, Deus em todos. Essa é a unidade do Espírito Santo. E essa é a minha alegria de perceber no movimento do seu coração, do serviço, a manifestação do poder de Deus. Isso acontece de diversas formas. Um dia eu estava em casa e ali falando para a Carmen assim, eu preciso cortar essa grama. Preciso cortar essa grama. Preciso cortar essa grama. E aí, um monte de coisa, né? Daqui a pouco, bate o pessoal lá na porta. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem? Viemos aqui cortar a sua grama. Estava lá, o pessoal da minha célula, né? Foram lá, cortaram toda a grama. Não foi agora não, tá? Foi há uns 6 meses atrás, né? E aconteceu um milagre lá, tá? A grama começou a crescer agora. É porque, sabe, quando o crente bota a mão, fica um negócio esquisito, hein? Ela só começou a crescer agora. Né? E aí, o que eu vi? Eu pedi para eles fazerem? Cobrei alguma coisa deles? Por que eles fizeram? Porque eles fizeram. Mas quando você está no corpo, não importa se você tem função. Perdão, não importa se você tem papel. Você tem função. Deus vai usar a sua vida. E quem sabe tem pessoas esperando pelo seu dom aqui, meu irmão. Gente esperando pela sua misericórdia, pelo seu dom de contribuição, pelo seu dom de exortação. Tem gente esperando por você. Talvez aqui tenha pessoas esperando por você. Pessoas que estão se sentindo solitárias. E aí esse texto fala, olha, quando você... E é por isso que a última coisa que eu quero falar sobre unidade do Espírito é que tem uma outra coisa importante que a gente não dá conta de que através disso a gente preserva a unidade. Veja o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A palavra vínculo denota aquilo que mantém as coisas juntas. O que mantém as coisas unidas na comunidade é a paz. A igreja é uma comunidade pacificada. O pessoal fala em pacificar as favelas, né? Muito bonito. Mas a gente não consegue pacificar nada sem Jesus. A igreja é uma comunidade pacificada. E eu estou dizendo isso porque o elo que mantém todas as coisas unidas e proporciona o cumprimento da igreja na comunidade são os relacionamentos. A igreja, meus irmãos, é essencialmente relacionamento. Nós deveríamos ser uma comunidade de amigos. Essa é a maior dificuldade que a gente tem, porque nós temos um monte de gente aqui que é crente solitário. Crente solitário. Precisa se envolver. E eu quero dizer para você que o envolvimento na igreja é um envolvimento que vai precisar da sua espiritualidade. Porque eu disse que a igreja ela é uma comunidade pacificada. Mas nós não chegamos na eternidade ainda. Olha só, eu tenho dito isso, e eu vou dizer mais uma vez. Deus é bom, nós somos maus. Quem é a igreja? Quem sou eu, quem é você? Tiago disse, eu estou pregando sobre Tiago pela manhã, Tiago diz assim, nós tropeçamos em muitas coisas. Quem somos nós? Pessoas que tropeçam em muitas coisas. Esse é o homem. Esse sou eu, esse é você. Então, olha só, o que é a igreja? É um grupo de pessoas que tropeçam em muitas coisas. É isso que nós somos. Então, veja só, se você idealizar essa igreja, você vai sofrer. Porque isso é uma igreja de pecadores. Pastor, eu, você, todo mundo, pecadores. Então, não idealize ninguém aqui. Nós estamos lutando, pelo menos, eu falo por mim, eu estou lutando para ser melhor do que eu sou. Mas eu sou um pecador.
Você é um pecador. Nós fomos pacificados porque houve um corte radical, absoluto do céu em direção ao homem que botou uma cunha no poder do pecado, que neutralizou o poder do pecado. Mas esse poder que pode neutralizar a minha inclinação, a sua inclinação, depende de um coração quebrantado. Depende de você controlar o seu ego no poder do Espírito Santo. É isso. E aí, manter o vínculo da comunidade é uma coisa que não vai acontecer se não houver uma manifestação sobrenatural em mim e em você. Todos os relacionamentos no mundo estão fadados ao fracasso. Ah, você briga no casamento? Seja bem-vindo ao mundo, é assim mesmo. Sem Cristo, todo relacionamento é fadado ao fracasso. Relações familiares, de amigos, de nações, nacionais, internacionais, intercontinentais, estão fadadas ao fracasso, à destruição, à guerra e ao conflito. Assim é o homem. E eu não preciso dar ilustração e nem exemplo para você. Olha para o nosso mundo. Né? Olha para o nosso mundo. Você encontrar israelenses e árabes carregando filhos inocentes, mortos por causa da guerra. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Todas as relações estão fadadas ao fracasso. Amigo, quero dizer para você, se você não contar com a graça e o poder do Espírito Santo, se você não se colocar diante do Senhor quebrantado, humilhado, o seu casamento vai para o buraco. Pode acreditar, você não dá conta da sua vida. Você vai estragar seu casamento, você vai estragar seus relacionamentos, você vai ter problema na igreja, você vai causar problema na igreja, e por onde você passar, você vai deixar um rastro, porque todos os relacionamentos estão fadados ao fracasso e à destruição. Porém, a igreja é uma comunidade pacificada e que tem sobre ela o poder da ressurreição. Nós podemos ser diferentes. E aí, eu quero dizer para você que a preservação deste vínculo depende aqui de duas coisas. Primeiro, de você cumprir a sua função. Então isso aqui é positivo. Você tem que ser aquela pessoa que vai se colocar diante de Deus para ser uma função no corpo de Cristo. Essa é a primeira coisa que nós vamos. A segunda está aqui no versículo 1. Eu, prisioneiro, rogo que vocês andem de modo digno da vossa vocação que foi chamado. Aí ele vai falar sobre 4 virtudes: humildade, mansidão, longanimidade, e eu vou chamar aqui de tolerância, que é suportar uns aos outros em amor. Tolerância. Olha só, essas 4 virtudes aqui, elas não são ações positivas, no sentido de comportamentos concretos de bem que você faz em direção ao outro. Não são. As 4 virtudes aqui, elas são respostas. Aí respostas ao quê, pastor? Olha só, primeira coisa, essas atitudes são virtudes semelhantes à de Cristo. O que esse texto nos chama para fazer, o que mantém o vínculo, né, são relacionamentos pacificados, mas também são as manifestações especiais do poder do Espírito através de nós. E quais são essas manifestações? Essas virtudes aqui. Pastor, quem consegue ser manso, humilde, paciente e tolerante? Quem? Quem consegue, pastor? Ninguém. Ninguém. A não ser que você experimente o poder da ressurreição. Senão nós estamos perdidos. O que é o poder da ressurreição? É o poder de Cristo que na cruz venceu o pecado, condenou o pecado e quebrou o domínio do pecado sobre nós. Ninguém experimenta o poder de Cristo senão por meio da falência absoluta e total. A Bíblia diz assim: o velho homem tem que morrer. Sabe o ser humano como você conhece? Quem é o ser humano? Porque vamos falar sobre pecado. O que é o pecado? O pecado é a minha inclinação permanente de me proteger de qualquer ameaça. Se você me ameaça, eu tenho tendência a revidar, não importa se o que você está exigindo de mim é bom ou não. A minha tendência é revidar.
O que é o pecado? O pecado é o meu desejo de buscar satisfação. As coisas têm que ser como eu quero, não como você quer. Você tem que viver em função de mim. Você tem que me satisfazer. As coisas têm que acontecer como eu quero, é a minha vontade. E se contrariar a minha vontade, se me ameaçar, eu dou um jeitinho para colocar você de lado. Isso é o pecado. Como é que você luta contra isso? Coração quebrantado. Eu vou para Deus e falo assim: Senhor, eu não dou conta da minha vida. Eu não dou conta da minha vida, Senhor. Eu preciso da Tua graça e do Teu poder. E olha, não é por esforço também. E não é comportamento. É entrega. É você dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Usa a minha vida. Usa aí que o poder do Teu Espírito atue em mim de tal maneira que eu possa experimentar o poder da ressurreição que transforma a minha vida. E aí, tendo em mente isso, eu vou dizer para você qual é o papel desse comportamento na unidade. Qual que é o papel desses comportamentos na unidade? Humildade, esvaziamento de si mesmo para Deus agir, ou para você agir como Cristo. Mansidão, força sob controle. Moderação, para reagir em qualquer situação no relacionamento, como Cristo reagiria. O que é paciência? Capacidade de aguentar com bom ânimo as pessoas provocantes para Deus ser glorificado. O que é tolerância? Suportar em amor, aceitar ser ofendido sem revidar, por causa do amor de Cristo. Então, eu quero dizer para você o seguinte: o que são essas virtudes? São capacidades que Deus nos dá em Cristo Jesus para lidar com a aflição e a culpa do outro. E isso aqui é extremamente importante, gente, para a unidade. Pastor, o que é isso aqui? A função e virtude. A virtude do Espírito Santo aqui, porque é a unidade do Espírito. Deus capacitou você para lidar com o pecado do outro. E isso aqui, eu estava pensando nisso, gente. Olha só. Quando você morre para você mesmo, você se quebranta diante de Deus, e qualquer pessoa pode viver isso, você deixa de existir como ser humano como nós conhecemos. Agora a nova criatura nasce, quando você morre para você mesmo. Aí o novo homem entra em cena. Esse novo homem, ele vai agir como Cristo agiu. E o que Cristo fez em todo momento da história foi ter a capacidade, o amor do Pai para lidar com o problema do outro. Com a culpa e a aflição. Basti, ele fala isso. Qual é a problemática do ser humano? Culpa e aflição. O que é culpa? Ele é pecador e não consegue lidar com o seu pecado. O que é aflição? Ele tem que lidar com essa contradição do berço à sepultura. O que é a unidade e o poder da unidade? Deus chamou você para lidar com o mal e o pecado do outro. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque, em primeiro lugar, o mal, ele não tem contágio, porque ele morre onde começa. Eu vou repetir. O mal, o poder do mal não tem contágio, porque ele morre onde ele começa. Olha só, você veio contra mim, você me ofendeu, você fez maledicência a meu respeito, você me criticou, você me depreciou, você fez maledicência sobre mim, e eu poderia ser como você, carnal. Mas se eu estou no poder do Espírito Santo, o que você faz contra mim não me afeta, porque agora eu não mais vivo, Cristo vive em mim, e aí o mal morre com você. Entendeu isso? O mal morre em você, ele não tem contágio. Por isso, meu irmão, esse texto me ensina que a unidade, ela é mantida não só pela função, mas pelas respostas que você dá ao mal das pessoas. Pastor, eu fui chamado na igreja para lidar com o pecado do outro, é isso mesmo. Cada um de nós, como Deus, e não tem outra coisa para pessoas que são de Deus fazer no mundo, é lidar com a culpa e a aflição do outro. Então não espere na comunidade
Meu irmão, uma vida sem problema, por quê? Porque você vai esbarrar em pecadores, em pessoas inclusive desajustadas, em pessoas que deveriam experimentar o poder da ressurreição, mas estão cheias de si mesmas, pensando só em si, as coisas têm que acontecer como elas querem, elas são fofoqueiras, elas criticam, elas falam mal, e aí você vai ter que fazer o quê? Aprender diante de Deus a lidar com essas pessoas. Não maltratar ninguém, não marginalizar ninguém, não esmagar ninguém, não falar mal de ninguém, e amar aquele que te ofende. Isso aqui é unidade. E o que é tão extraordinário aqui, meus irmãos, é que o poder do contágio do mal não está na mão daquele que pratica. Louvado seja Deus. Deus não permitiu que aquele que pratica o mal tenha poder de destruir o bem. Por quê? Porque quem pratica o bem mata o mal na sua raiz, reagindo como Jesus. É por isso que a Bíblia diz, não pratique o mal contra o mal, mas contra o mal, faça o bem. Esses textos aqui, a unidade da igreja é preservada pelas atitudes poderosas daqueles que morreram em Cristo, que estão crucificados com Cristo, onde Cristo vive através deles, e essas pessoas são capacitadas por Cristo a estancar o mal. Deus não permitiu que o mal tenha livre acesso na igreja, sabe por quê? Porque, glórias a Deus, ainda tem gente na igreja com temor e tremor de Deus. Ainda tem. Porque eu vou dizer para você, se eu fosse um camarada que reagisse mal contra o mal que fazem contra mim, a igreja teria um demônio aqui. Porque eu também sei ser ruim. Eu sei ser ruim. Mas graças a Deus eu não tenho nem autorização e não tenho legitimidade e não quero reagir assim. Eu quero agir como Cristo sempre agiu. Quem é que preserva a unidade? Aqueles que se comportam como Cristo. O que Cristo faz no mundo? Cristo lida com a culpa e a aflição do outro. É isso. Não espere mais nada. Pastor, o que você vai fazer com a sua liderança? Eu vou lidar com a culpa e a aflição dos meus líderes. Pastor, o que eu vou fazer com a sua ovelha? Eu vou lidar com a culpa e a aflição da minha ovelha. Irmão, o que você vai fazer na comunidade? Você vai lidar com a culpa e a aflição do outro. Jesus chamou você para aprender como Cristo a lidar com a dor, a angústia e a contradição humana. Nós mantivemos a unidade até agora porque Cristo tem pessoas na comunidade que mantêm o coração quebrantado, que não reagem, que são pacificadores, que dependem do poder de Deus. O contágio do mal morre onde ele começa, porque o poder do contágio não está sob o controle daquele que pratica. Irmão, o que é maturidade? Maturidade é eu decidir o que eu vou fazer com aquilo que você faz contra mim. Entendeu o que é maturidade? Pessoas maduras que estão cheias de Cristo não vão responder olho por olho, pedra por pedra, pau por pau, não. Eu fui chamado para colocar o meu coração diante de Deus, porque eu também lido com a minha culpa e aflição. Eu tenho que lidar com o meu desejo de vingança. Eu tenho que lidar com a minha dificuldade de lidar com as pessoas que não trabalham direito, falam mal, fazem fofoca. Eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho que lidar com a minha culpa e a minha aflição. Mas eu também fui chamado para lidar com a culpa e a aflição do outro. Sabe por que o mal não destrói a igreja? Porque tem gente de Cristo que ama, que perdoa, que promove a paz. É por isso. Por isso. E o chamado de Deus para mim e para você hoje é esse. Vamos orar? Que o nosso Deus, o Deus dos céus, nos ajude. O que acontece aqui é extraordinário. Nenhum esforço é demasiado para a gente manter o que a gente tem aqui. Nenhum. Por isso nós lutamos para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que Deus possa usar a minha vida e a sua vida. Nós temos que esperar as crianças antes de cantar, porque nós vamos orar, mas pode chegar aqui o pessoal. Irmão, você está sofrendo?
Se envolva com a comunidade. Desenvolva amizade na comunidade. Deus vai abençoar você e o poder invisível de Deus vai começar a se manifestar quando a gente está no corpo com o coração quebrantado. Eu não espero nada de ninguém e não vou reclamar se você não fizer nada por mim. Não vou. Não vou criticar você se você me abandonar. Não vou. Eu vou pedir a Deus que Deus me dê graça para continuar sendo Cristo para você. E eu espero que você entenda que esse é o chamado de Deus. Não crie ilusão. Não crie ilusão. O seu chamado, a sua função na comunidade, de promover a unidade pelos seus dons, envolve a função de aprender a lidar com o pecado do outro, no poder do Espírito Santo. Cadê as crianças? Poxa. Que isso? Benjamin. Som. Oi. As crianças estão vindo. Foi aniversário do Benjamin essa semana. E a gente quer fazer uma oração por ele. Amém. A gente vai entregar um presentinho. Parece tão pequenininho, mas foi sugestão da esposa. Ela sabe o que você gosta, que é importante. Benjamin. Um anel de brilhante para ela. Sugestão da esposa. Foi isso. Nós vamos estar orando então. Orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer ao Pai. Louvado seja teu nome, Por Senhor. tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e na vida do Benjamin. Pelo que o Senhor tem operado na vida dele, na nossa igreja também. Usando a vida dele aqui, ó Pai, com Louvado jovens, com seja o teu nome, adolescentes. Fortalece, trabalha no coração, na vida dele. Que nesse aniversário que ele fez essa semana, ele possa ter assim um renovo do Senhor, ó Pai. Que o teu Espírito possa estar trabalhando na vida dele. E que tudo possa ser novo na vida dele, ó Pai, em nome de Jesus. E em todas as situações ele possa olhar para o Senhor e confiar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Parabéns, Benjamin. As crianças. Nós vamos orar pelas crianças, pela Carla, pela equipe. Esse mês foi um mês especial. Trabalho com as crianças, fizemos muitas atividades. E a Carla com a sua equipe é que esteve à frente. Nós estamos lutando para cuidar da próxima geração, né? A próxima geração está aqui. Então, nós queremos agradecer a Deus pela vida da Carla, pela vida da equipe, porque o que é feito aqui é extraordinário, gente. Isso aqui, sabe aquele poder invisível sobre todos, em todos e por meio de todos? Está acontecendo aqui, ó, né? A gente cuidando e ensinando a palavra de Deus, as Escrituras para eles. Deus seja louvado por isso. Deus seja engrandecido por isso. Nós queremos causar um impacto na vida deles, amém? Queremos que Deus esteja sobre nós, em nós e através de nós, e eles vejam. É nossa responsabilidade. Nós queremos orar. Quero pedir para você ficar em pé. Nós vamos agradecer a Deus. Olha que coisa mais linda. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Parabéns à equipe. Parabéns pelo trabalho. Parabéns a todos que estão envolvidos. Que Deus seja louvado. Se você quiser erguer a sua mão aí em direção a eles, abençoando em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo trabalho que a Carla e a sua equipe têm realizado, promovendo um culto onde a unidade está sendo buscada, que é a manifestação do Deus eterno através de todos, que está em todos e sobre todos. Que nossos pequenos sejam impactados poderosamente por aquilo que eles veem em nós. E que enquanto buscamos a face do Senhor com o coração quebrantado, humilhados da Tua presença, o poder do Senhor se manifeste através de nós.
e que essas crianças tenham aquele encontro maravilhoso com Jesus, o nosso Senhor, e que eles sejam bênçãos para o mundo, que aqui o Senhor levante missionários, pastores, cidadãos, para a sociedade, que vão fazer diferença, e vão glorificar o Teu nome, e vão constituir família. Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre eles, e que o Senhor abençoe aqueles que estão trabalhando, com funções e tarefas, mas que sejam bênçãos nas suas mãos, e a glória do Senhor se manifeste aqui. É a nossa oração, meu Deus. Muito obrigado pelo trabalho que foi feito de uma forma tão maravilhosa, especial e com amor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a equipe. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Nós vamos cantar. Se vocês quiserem ficar aqui, vamos terminar cantando. Vamos lá. E adorando ao Senhor. Vocês podem ficar aqui se vocês quiserem. Eba! Ei, vamos lá. Vamos adorar ao Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos terminar nessa festa. Aleluia. Glória a Deus. Necessitam de um amor perfeito. Aleluia! Perdão e compaixão. Que eu e você sejamos luz. Necessitam. Aleluia! Graça e esperança de um Deus que salva. As montanhas tem porque o Senhor possa salvar. Abençoa, meu Deus, abençoa os nossos filhos, meu Deus. Para sempre. Que a glória do Senhor se manifeste. Em nome de Jesus. Jesus! Oh, Ele é o Senhor. Ele venceu. Aleluia! Glória a Deus. Enche o
cantar essa parte agora sem instrumento. Vocês nos ajudem, hein? Tá? Nos ajudem. Vamos lá. Possa o mundo. Todo mundo, vamos lá. Posso o mundo ver brilhar. Aonde? Em mim e você. Para a glória do Senhor Jesus. As palmas, como é que é? Cristo, Vê brilhar a luz. Que a luz do Senhor brilhe através das crianças. Que a luz do Senhor brilhe através de você. Aleluia. De novo. Nosso mundo vê brilhar. Que a luz do Senhor brilhe através da igreja. Glória. Que a luz do Senhor brilhe sobre as famílias. Aleluia. Nosso mundo vê brilhar. Que a luz do Senhor brilhe através de mim. Para a glória do Senhor Jesus. Oh! Nosso mundo vê brilhar a luz. Para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Oh! Aleluia! Que a luz do Senhor brilhe sobre nós. Que a luz do Senhor brilhe nos casamentos, nos filhos, nas famílias, nas empresas, nas escolas, nas universidades. Por onde quer que o povo de Deus andar, que o mundo possa ver a luz e que a luz do Senhor brilhe através de nós. Que o poder do Espírito Santo atue em você, que você saia daqui com a consciência do seu chamado, de ser função no corpo e no poder do amor, lidar com a aflição e a culpa dos nossos irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Vão em paz, que Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus abençoe.